Olá, meu nome é Flávia Simão de Araújo e terei a honra de entrevistar a professora Luciana de Oliveira Dias, que é antropóloga com estudos pós-doutorais em Direitos Humanos e Interculturalidades pela Universidade de Brasília, local em que também cursou doutorado e mestrado em Ciências Sociais. É graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás e realizou estágio doutoral em Educação Intercultural na Universidade Nacional Autônoma do México. É coordenadora e líder do Grupo de Pesquisa Coletivo Rosa Parks, estudos e pesquisas sobre raça, etnia, gênero, sexualidade e interseccionalidades, e também é coordenadora de pesquisa do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. Professora, seja muito bem-vinda, e nós gostaríamos de começar a entrevista com uma apresentação sobre a temática escolhida para a elaboração desta obra que está sendo lançada. Olá, Flávia, eu que agradeço, assim, por fazer parte, né, desse momento tão singular e tão potente que é o Pensar Direitos Humanos, com a oportunidade de trazer um pouco da minha produção escrita, né, para que a gente conheça um pouquinho melhor. Eu desenvolvi, juntamente com a professora Andréia Freire de Lucena, uma pesquisa de alcance internacional, uma pesquisa que durou 4 anos, sobre os fluxos migratórios, né? O nosso objetivo era estudar as migrações internacionais e as políticas públicas, né? A pesquisa, ela chamou Goianos pelo Mundo, então o nosso objetivo era verificar para onde vão os goianos que são do estado de Goiás, né? Para onde eles vão quando eles migram, né? Essa pesquisa durou 4 anos, foi uma pesquisa interdisciplinar e interinstitucional, e resultou numa publicação muito bacana de um livro que chama Migrações Internacionais e Políticas Públicas, né? Esse livro ele foi publicado também com a organização minha e da professora Andréia Freire de Lucena, e conta com vários autores que trouxeram para esse livro dados que foram organizados, que foram produzidos para comunicar, né, para a sociedade em geral como é que estão os processos de migrações internacionais envolvendo goianos e goianas no mundo, e fizemos também uma avaliação das políticas públicas. Como a pesquisa foi muito grande, uma pesquisa que durou 4 anos, a gente resolveu fazer um livro autoral. Então, a gente publicou esse livro, que está sendo lançado hoje, que chama, como você bem disse, né, Flávia, O Lugar da Vida, né, é por uma compreensão das migrações. Como nós fizemos um extenso trabalho de campo, a gente resolveu trazer, no formato de livro e de maneira autoral, eu e a professora Andréia Freire de Lucena, um desejo, né, de escrita que foi produzido no campo e a partir do trabalho de campo, né? Então, a gente produziu dados dessa pesquisa que chamou Goianos pelo Mundo, e nas linhas que materializam esse livro que a gente está apresentando hoje, podem ser encontrados movimentos de um pensamento revelados pelas duas autoras acerca dos fluxos migratórios, sobretudo os fluxos migratórios internacionais e todos os desdobramentos desses fluxos migratórios, né? O livro está dividido em 2 partes, então, num primeiro momento, o nosso esforço foi apresentar discussões que favoreçam uma compreensão mais aprofundada do fenômeno migratório, em suas perspectivas teóricas, em sua perspectiva interdisciplinar. Uma questão central sobre a qual nos debruçamos na primeira parte do livro foi sobre a produção e a reprodução da vida, em temporalidades, em espacialidades marcadas pelo deslocamento humano, né, sobre o planeta, né? Os migrantes, quando eles conversavam com a gente, eles sempre informavam que estavam em busca de uma vida melhor. Então, o que eu e a professora Andréia fizemos nesse livro foi textualizar esse desejo de uma vida melhor expresso pelos migrantes, na primeira parte desse livro. Como ele tem 2 partes, na segunda parte, em que a gente estava escrevendo o livro,
aquele mesmo esforço de pesquisa foi canalizado para investidas compreensivas e explicativas de questões que envolvem direitos humanos, dignidades de sujeitos, que são sobremaneira coletividades em situação de migração. As necessárias políticas de reconhecimento foram tomadas como uma espécie de substrato que coloca a efetivação de direitos humanos de sujeitos como uma urgência e uma necessidade, e esses sujeitos que se inserem nessas circularidades migratórias criadas e recriadas constantemente no âmbito do vivido. Então, assim, de maneira muito sucinta, o que o leitor e a leitora vão poder encontrar nesse livro aqui é, na primeira parte, os fenômenos migratórios em uma perspectiva compreensiva, né, onde a gente mobilizou conceitos teóricos e interdisciplinares para estudar os deslocamentos humanos. Trazemos o conceito de ethos migrante, que é um dos conceitos centrais dessa primeira parte. E o nosso esforço foi em textualizar um estudo aprofundado, quali e quantitativo, acerca das redes migratórias, acerca das coletividades e das identidades produzidas em contexto de migração, como eu disse anteriormente, com o objetivo de entender a vida fora do tempo e do lugar, conforme expressam nossos interlocutores, né? Como é que a gente pode mobilizar alguns conceitos para entender aquilo que eles falam, que é a vida, que está fora do seu tempo, que está fora do seu lugar. E na segunda parte do livro, nós nos detivemos em estudar processos de deslocamentos, direitos humanos e dignidades. Então, os conceitos mobilizados, eles gravitam em torno da ideia de migrações internacionais, diásporas e transnacionalismo. São essas discussões que a gente traz para a segunda parte do livro. Então, a gente tem discussões aprofundadas sobre direitos humanos e políticas de reconhecimento, né? O mito do eterno retorno do Mircea Eliade é acionado, então a gente discute esse eterno retorno como um mito na perspectiva do migrante, daquele que vive fora do seu lugar de origem, e estudamos também questões de circularidade, o fenômeno da migração como um fenômeno que não cessa, né? Ele tem um movimento circular, ele acontece e se repete várias vezes na vida do sujeito migrante. E essa segunda parte, ela é escrita sobretudo para que a gente tente entender quando e onde se vive a vida do migrante, né? Porque o migrante, quando ele entra nesse processo mítico do retornado, sempre prometendo que um dia volta, ele demonstra uma ansiedade, um desejo muito grande também de viver uma vida que parece que não é vivida naquele lugar, que é um lugar de trabalho intenso, muitas vezes de superexploração, e a saudade do lugar de origem é um termo muito apresentado por nossos interlocutores. Então, nesse sentido, a busca pelo lugar onde se vive e se reproduz a vida é apresentada pelos nossos interlocutores como um desejo, um sonho, muitas vezes nunca realizados. Eu gostaria de sugerir a todas as pessoas que acessassem nosso livro. Foi escrito com muito carinho, muita dedicação, é resultado de um campo, é produzido no campo de pesquisa, tem elementos qualitativos aqui, né, que informam esse nosso desejo, meu e da professora Andréia, de falar um pouco sobre o lugar da vida na perspectiva dos migrantes, sobretudo dos goianos e goianas que escolheram outros lugares do mundo para viver a própria vida. A todos e todas, uma excelente leitura, e a gente vai fazer o possível para, mesmo em contextos de pandemia e de distanciamento, disponibilizar o livro para quem queira ler. Obrigada, Flávia, era isso que eu tinha para falar para vocês. Professora Luciana de Oliveira Dias, a comissão organizadora do 12º Seminário Internacional Pensar Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás e do 6º Seminário Coletivo Rosa Parks agradece imensamente
a escolha deste evento para a publicação de uma obra cuja contribuição é inestimável para a área do conhecimento. E fica aqui nossa sugestão para que todos os espectadores acessem o livro que gentilmente foi cedido para a Biblioteca da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada e mais uma vez parabéns por esse 12º Pensar Direitos Humanos, que este ano acontece com a 6ª edição do Seminário Coletivo Rosa Parks, né? Parabéns pelo evento, aproveitem o evento, desfrutem de todas as possibilidades que esse evento está nos oferecendo e acessem o nosso livro, leiam o nosso livro, O Lugar da Vida. Obrigada, Flávia.